Capítulo 17. 6 de dezembro de 1941. Em uma base de vigilância na ilha de Oahu, 3 soldados exaustos designados para a inteligência do exército estavam sentados em frente ao equipamento de monitoramento da rede telefônica. Um deles, um nipo-americano, recebeu a tarefa de monitorar o tráfego telefônico entre as Ilhas Havaianas e o Japão. Ele estava usando fones de ouvido e estava sentado em um console de onde podia verificar todas as linhas transpacíficas. Ao lado dele estava o militar que administrava o aspecto local da equação. Se seu parceiro tivesse interceptado uma comunicação suspeita entre as ilhas e o Japão, ele teria conseguido rastrear o local de onde a própria comunicação se originou, chegando ao telefone local utilizado. O terceiro homem era um supervisor de inteligência. Seu trabalho era decidir quais comunicações eram suspeitas o suficiente para exigir o encaminhamento para níveis mais altos da cadeia de comando. O primeiro, que falava em voz baixa mesmo que o equipamento impedisse que sua presença fosse sinalizada, tirou o fone de ouvido de um ouvido e anunciou: "Eu tenho algo na linha 3. 2 homens que parecem não se conhecer. O do Japão está perguntando se os porta-aviões estão em suas amarrações." O supervisor olhou para o oficial de comunicações local, que já estava trabalhando. Pouco depois ele disse: "Ele é dentista. Seu escritório é." Ele fez uma pausa e olhou para seu companheiro. "Ele tem vista para Pearl Harbor." O almirante Kim Mel estava se entregando ao corte de cabelo semanal quando seu ajudante de campo entrou e pediu ao barbeiro que os deixasse em paz por um momento. O homem saiu pela porta dos fundos para chegar à sombra de uma palmeira. O ajudante falava com vivacidade, especialista em comunicar notícias rapidamente, mas sem pressa. "Almirante, uma de nossas estações de escuta interceptou uma conversa entre um dentista local e alguém no Japão." O dentista não conhecia seu interlocutor. Ele falava como se fosse amigo de um parente do dentista que se interessou pela beleza do lugar antes de investir em uma viagem ao Havaí. Mas ele perguntou especificamente onde os porta-aviões estavam ancorados. Por que perguntar a alguém que lida com dentes? Seu estúdio tem vista para o porto. Ele é um espião? Acreditamos que não. Os serviços estão testando. Dizem que ele cresceu aqui, mas nasceu no Japão. Segundo o ouvinte, esta é uma conversa bastante comum. O amigo de um amigo ou sogro que vem à sua terra natal e pede informações, e os moradores acham que seria falta de educação se recusar a dar a eles. Foi essa menção de porta-aviões que deixou nosso povo desconfiado. O orador continuou a insistir neste ponto. Porque o dentista não os viu. Eles se mudaram para outro lugar? Eles estavam talvez em outra parte do porto. O almirante Kim Mel pensou por um momento. "Vamos imaginar o pior", ele finalmente disse. "Os japoneses querem saber onde estão nossos porta-aviões, querem a ponto de serem imprudentes. A frota deles desapareceu. Está em algum lugar, pronto para atacar. Mas qual será o alvo?" Lá fora, o barbeiro acendeu um cigarro. O assunto estava demorando mais do que o normal. Vendo que o ajudante de campo não respondeu, Kim Mel continuou: "E não temos ideia de onde a frota deles pode estar?" "Não, senhor. Também entramos em contato com Washington, mas não há atualizações." "Quantos de nossos submarinos estão em reconhecimento?" 19. "Exatamente, senhor. 19. E eles cobrem metade do mundo." Kim Mel balançou a cabeça. "Você passou o dentista para o FBI de fato, senhor. Eles vão investigá-lo. Mas eles não rastrearão a frota japonesa." "Não, senhor." "Prossiga", ordenou o almirante. Ao ouvir a porta se fechar, o barbeiro apagou o cigarro e voltou para dentro. Mas o almirante estava taciturno, mais do que de costume. Era a hora mágica da noite nas ilhas, quando o sol se pôs o tempo suficiente para que a temperatura do mar e da terra se equilibrasse, e os ventos apenas sussurravam nas folhas das palmeiras fazendo um ruído fraco, semelhante a esse do chocalho de um bebê. As estrelas eram pontos brilhantes em um céu tão claro que as estrelas cadentes, os meteoritos que queimavam na atmosfera invisível da Terra, deixavam, morrendo, rastros brilhantes semelhantes a fogos de artifício brilhantes. O homem que caminhava em direção ao hospital parou para admirar o céu no exato momento em que uma estrela cadente terminou sua parábola luminosa e desapareceu. O homem se perguntou se era um presságio. Esse pensamento foi o suficiente para pregá-lo onde ele estava. Durante dias ele parecia não pensar em nada. Os pensamentos lhe vinham à mente com tanta rapidez que nem parecia fazer parte dele, movendo-se como um animal,
levado por puro instinto a um refúgio sagrado onde se curaria de suas feridas ou morreria. Essa foi a primeira vez que ele conseguiu se concentrar no pensamento perturbador de que forças além do seu controle poderiam decidir seu destino. Ele se perguntou, por que estou pensando nisso? Ele nunca fora particularmente supersticioso. O Deus em que ele acreditava era justo, bom e compassivo, embora seus caminhos parecessem misteriosos aos olhos dos descendentes de Adão e Eva. Mas a visão da estrela indo ao encontro da morte desejada pela mecânica do universo o perturbou. A estrela tinha seu próprio destino. O que era dela? Ele tinha um? Essa última ideia o intrigou ainda mais. Fosse acaso uma intenção divina determiná-lo, ele tinha um destino, não era? E ele podia moldá-lo, mesmo que apenas parcialmente, como sempre fizera, porque estava vivo e capaz de escolher. Ah, as escolhas. Agora ele entendeu. Se ele se comparou a uma pedra que atravessou o universo e morreu no universo, foi porque nunca se sentiu tão completamente desamparado. Eu estou vivo. Ele falou para si próprio. Eu nunca estive mais vivo do que agora. E, no entanto, ele sabia que discutir dessa maneira consigo mesmo significava que ele estava, na realidade, menos do que vivo, apenas um eco de algo que havia desaparecido, um fantasma. Qualquer um que o visse pensaria a mesma coisa. Havia algo de bizarro em sua quietude, e quando ele voltou a se mover, obrigando-se a prosseguir, parecia flutuar em silêncio, semelhante àqueles que viram mundos desconhecidos dos mortais. Parou uma segunda vez na escuridão que envolvia o hospital. No interior, as luzes estavam acesas. E lá, mais brilhante do que os lençóis recém-lavados, estava Eveline, linda e sozinha, como a dançarina de uma caixa de música gigantesca. O homem congelou, os olhos fixos na janela atrás da qual a jovem era visível. As luzes a impediam de enxergar. Se ela fosse até a janela, não veria nada além do seu reflexo. Mas se ela se esforçasse e apertasse os olhos, ela poderia ter percebido o contorno do boné militar que ele usava, ou a linha de seus ombros. Mas Eveline não estava olhando para fora. Em vez disso, ele se movia como uma máquina enquanto realizava seu trabalho, sua rota de fuga na solidão, sem tirar disso nenhum conforto. Quando um homem se aproximou do vidro muito lentamente, ela foi até a mesa de frente para a janela e se sentou. Na escrivaninha, destinada à enfermeira-chefe, Eveline virou as folhas do calendário até retornar a outubro, onde na linha correspondente ao 22º dia ela havia escrito, encomendar suprimentos. Exatamente naquele dia, Dania levara de avião sob Pearl Harbor à noite. Lentamente, deliberadamente, ele contou os dias que se passaram até hoje, 6 de dezembro. Lá fora, no escuro, Raf, porque era Raf, aproximou-se um pouco da janela. Ele não viu o que estava sobre a mesa. Ele nem o veria se obrigasse a olhar. Ele só tinha olhos para ela. Ele ficou ali, separado dela apenas por alguns passos e pela espessura do vidro, tão perto que quase podia tocá-la. E embora pensasse em si mesmo como um fantasma sem substância, sem a capacidade de se mover, estava ao mesmo tempo terrivelmente vivo, e nunca havia sentido um desejo e desespero assim, mesmo que a proximidade com Eveline lhe tirasse o fôlego. Vida. Ela era a sua vida. E seu amor. Vida e amor, para ele, naquele momento, eram um, concreto e real. Foi o amor por Eveline que o manteve vivo. Enquanto as imagens de tudo que ele teve que enfrentar desde a última vez que a viu passaram por sua mente, ele refletiu sobre tudo isso. Lembrou-se, com toda a urgência das feridas ainda abertas e nunca completamente curadas, de ter se livrado do arnês, de ter se levantado no assento do Spitfire, de ter se tirado o mais longe possível do avião que voou no espuma das ondas. Lembrou-se dos momentos insanos, nada para o resto do mundo, mas eternos para ele, quando sentiu que tinha tempo de sobra para se perguntar se tocaria a água em um ângulo agudo o suficiente para passar perto dela, ou se ele teria mergulhado nele com uma violência igual a um estrondo contra uma parede de concreto. Então o clarão ofuscante do impacto, e então o frio devastador contra a carne ferida. Foi o próprio frio que lhe disse que ele havia sobrevivido, que ele estava vivo, mas não por muito mais tempo. E foi então que o rosto de Eveline apareceu diante dele. Podia ouvir sua voz nos fragmentos das cartas que lhe escrevera. Caro Rafa. O choque percorreu seu corpo mais rápido do que ele afundou. Ele estava em sua terra de ninguém pessoal, envolto em neblina, fechado em um casulo, em um útero, onde a água gelada parecia oferecer-lhe o mesmo consolo de um berço.
prometendo-lhe um sono sem fim. Ele entendeu então que o impacto não tinha sido sem danos. Seus pensamentos vagavam livres porque ele estava apenas parcialmente lúcido. O uniforme de voo estava ficando mais pesado, a jaqueta de couro estava encharcada de água e ele estava afundando. Cada pôr do sol. Ele ouviu Evelyn dizer. Parado do lado de fora do hospital, enquanto observava Evelyn, seu peito saltou como se seus pulmões estivessem implorando por ar, como haviam feito meses antes no Mar do Norte. Ele viu as bolhas saindo de sua boca enquanto ele afundava. Se ele ouviu alguma coisa naqueles momentos, foi a voz de seu desejo chamando, Evelyn, Evelyn. Ele lutou para voltar à superfície, sugando o ar, tirando os sapatos, livrando-se do paletó e das calças. O esforço o deixou exausto. Ele tentou pensar com clareza, devagar, mas quando seus membros se recusaram a se mover novamente, ele não conseguiu dizer se era de fadiga ou frio. Ele não tinha forças para nadar e, mesmo que tivesse, para onde poderia ir? Flutuadores. Foi dito. Ficar vivo. Evelyn. Ele estava perdendo as calças, mas conseguiu agarrá-las. Ele fez um nó na parte inferior das pernas e as fechou na cintura, soprando o ar para dentro. Era o salva-vidas mais rudimentar que se possa imaginar, mas eles o manteriam vivo por mais alguns minutos. O quanto ele flutuava, ele não poderia dizer. Por algum tempo ele permaneceu vivo fazendo todo tipo de pequenos pactos. Espera mais um minuto, disse a si mesmo, depois pode desistir. Que suas mandíbulas doíam, então nada mais tremeu, nada se moveu, nada mais doeu. Ele não tinha força, nem o desejo de viver. Seu rosto tocou a água. Seu corpo escorregou para fora da boia, salva-vidas improvisada, e o que tinha sido Ralph McCauley desapareceu sob a superfície. Para reunir o calor em meu coração, disse a voz de Evelyn dentro dele, para enviá-lo para você. Ele ouviu tão claramente que abriu os olhos para olhar para ela. Encontrava-se sob a superfície do mar, a que profundidade não sabia. Ele olhou para cima e viu raios vívidos de luz caindo sobre ele. Nos raios, que dançavam na água, ele viu o rosto de Evelyn encarando-o com a expressão que ele imaginara que ela tivesse diante do pôr do sol havaiano. Ele encontrou a força para subir a luz, para romper a superfície. O céu estava escuro e vazio, mas ele agarrou as calças, soprou-as de volta e segurou-as com força. Para sobreviver e para Evelyn. Agora Ralph olhava para ela por trás de uma janela, e a via em carne e osso, e se perguntava, ele ainda me ama? Ele realmente me amou? Junto com essas dúvidas, outra imagem passou por sua mente, a primeira lembrança que tivera depois da agonia desconjuntada, não havia outra maneira de defini-la, daquele apego desesperado à vida. Ele tinha visto homens embrulhados em casacos pesados, roupas de marinheiro, parados acima dele. O frio era tanto que ele pensou que ainda estava na água, então sentiu uma vibração embaixo dele e percebeu que estava deitado no convés de um navio que mais tarde seria uma traineira norueguesa. Os tripulantes falavam uma língua que não conheciam. Um deles se dirigiu a ele em alemão, depois outro interveio e falou com ele em inglês que Ralph se esforçou para reconhecer como tal. Ele se perguntou se já não estava morto. Mas, havia dor crescente no peito e que se estendia até o coração, sob os cobertores que os pescadores haviam empilhado sobre ele, e ele tentava forçar o maxilar dormente a se mexer, a falar. O norueguês que havia falado com ele em inglês abaixou-se para ouvir, e Ralph conseguiu articular a palavra que lhe subiu aos lábios, mas o outro não entendeu. A palavra era Evelyn. Lá dentro, Evelyn recolocou calendário no lugar, endireitou os lápis e fez outro pequeno gesto insignificante com a concentração bizarra de quem sente que perdeu o controle sobre as grandes realidades da vida e se apega tenazmente às pequenas. Ele se levantou, pegou a bolsa e apagou as luzes. Ela estava pronta para sair. Ela tinha acabado de descer o caminho para o quartel quando viu alguém a alguns passos de distância. Ele ficou parado como uma estátua, mas ela conhecia aquela silhueta, e havia algo incrivelmente familiar em sua pose. Era Ralph. De repente, ela se sentiu sem peso, como se estivesse flutuando, o mundo se inclinando em seu eixo e as estrelas girando acima dela. Ele desmaiou. Vendo-a cair, Ralph recuperou a capacidade de se mover e a segurou antes que ela caísse no chão. Ela sentiu a força de seus braços, sua sólida realidade enquanto a rodeavam, apoiando-a. Ela tocou seu rosto com dedos trêmulos. Evelyn, ele murmurou. Ela respirou fundo. Ele a ajudou a sentar no banco ao longo do caminho,
e as palavras começaram a jorrar de sua boca. Eu não poderia te dizer com um telegrama, eu tinha que te ver, ficar cara a cara com você. Eu estava olhando para você da janela e não consegui. Não consegui entrar em contato com você para perguntar se ainda importa. Quão? Isso era tudo o que ela conseguia sussurrar. Como você fez? Para sobreviver. Rafi ficou em silêncio por um longo momento. Ele não tinha certeza de como responder a ela, havia tanto a dizer. Mas quando voltou a falar, o que disse foi o essencial. Ela queria saber cada detalhe, mas não interrompeu porque o que ela queria acima de tudo era que sua própria vida, aquela vida que de repente havia perdido toda a previsibilidade que outrora lhe permitia dominá-la e organizá-la, voltasse a ter um senso. Eu pulei em um banco de neblina, ele estava dizendo, e os alemães não me viram, mas a RAF também não. Consegui sair do avião antes de cair, acabei na água e estava tão frio. Tão frio. Ele parou de novo, e ela tinha certeza que não era a falta de lembranças que o fazia hesitar, ele estava simplesmente operando algum tipo de censura. Eu não sei quanto tempo fiquei na água. Eles dizem que você pode sobreviver algumas horas, mas tenho certeza que fiquei lá mais tempo. Uma traineira norueguesa indo para a Espanha me pegou. Atracamos em La Rota, bem ao lado de um navio alemão, e os tripulantes me disseram para ficar escondido no convés, mas tive medo que me denunciassem, então roubei algumas roupas e desembarquei. Encontrei uma igreja e o padre entrou em contato com a resistência, que me colocou em um navio de carga a caminho de Nova York. Liguei para meus pais, depois para o coronel Dolittle, que me chamou. Eles queriam que eu denunciasse. Eu disse ao coronel que primeiro, precisava haver uma pessoa, que tinha um negócio pessoal para atender no Havaí, e em uma hora ele me deu um avião. Ele parou mais uma vez, olhou para ela. Falei demais. Você ainda não me contou nada sobre você. Estou muito surpresa e muito feliz em saber que você está bem. Porque você está bem, certo? Não tenho nada que o tempo não possa curar. Eu acredito. Com essas palavras, ela o olhou diretamente nos olhos, e seu olhar não vacilou. E Rafi, vendo sua dor e desejando saciar sua alma na fonte de seu encontro, sentiu uma sensação de desconforto invadi-lo. Ela não disse mais nada, apenas desviou o olhar e ele, incapaz de tolerar aquele silêncio, disse, era isso que eu estava pensando, sobre estar aqui de novo, ao seu lado. Para me perguntar se as feridas vão cicatrizar, se a distância pode ser superada. Se ainda importa que estou de volta. Ela entendeu o que estava pedindo a ele. E a única resposta que lhe deu foi, Rafi, é tudo tão diferente, eu tinha certeza da sua morte. Sinto muito pelo que você deve ter passado, mas agora estou de volta aqui, vivo. Como prometi a você. Ele se odiou por ter acrescentado essas últimas palavras, por querer lembrá-la, de que havia prometido sobreviver para voltar para ela, como se ela tivesse prometido a mesma coisa. E ele não tinha, talvez. Não com palavras, mas com olhos, com carícias, com beijos. Ele tinha sonhado com tudo. Era possível sentir-se tão próximo de alguém e ver o amor e a vida desse alguém, sem que outro experimentasse as mesmas sensações. Mas ele não podia estar errado sobre a inquietação que ainda pairava sobre o rosto de Eveline. Desculpe. Acho que dei muitas coisas como garantidas. Não é. É algo. Rafi, tudo está bem. Sempre fui assim, sempre olhei mais com emoções do que com olhos. Talvez eu invente coisas que se tornam reais em minha mente, mas não são reais para os outros. Eu dramatizo demais. Não é sua culpa. É minha culpa em vez disso. As cartas que escrevi para você. Esqueça isso. Está longe de casa, ele se sente sozinho, e há uma garota de bom coração que tenta animá-lo. Ele estava quase gaguejando. O que ele estava tentando salvar, seu orgulho. Não, foi algo que foi muito além disso. Vida e amor, amor e vida, e a crença de que eles eram um. Rafi, ela murmurou, não estou dizendo que não pensei no que estava escrevendo. É que, eu pensei que você estivesse morto. Não vejo o que. Eu pensei que você estava morto. E agora? Agora. Mas ela não podia dizer-lhe o que ela sabia que tinha a dizer. Coisa? Ele perguntou, e pareceu hesitar antes de fazer a pergunta que ele temia mais do que qualquer outra. Você encontrou mais alguém? Ela ainda não conseguia falar. Em vez disso, ele assentiu e viu a luz nos olhos dela se apagar. Então outra voz gritou, Rafi. Era Dani, vindo correndo. Você está vivo.
Ele falou, acenando com o telegrama que estava segurando. Seus pais me enviaram um telegrama. Ele acabou de chegar. Ele abraçou o amigo com entusiasmo genuíno, mas seus olhos pousaram brevemente em Eveline e Raf percebeu. Seu rosto ficou nublado quando ele se afastou do abraço de Danny. Ele olhou, novamente para a garota, que percebeu, naquele momento, que ele não conseguia encarar o olhar de nenhum dos dois. Então outra expressão se pintou no rosto de Danny, uma expressão inequívoca de culpa. Foi então que Raf teve certeza. Oh, Deus, ele sussurrou. Meu Deus. Quase simultaneamente, os outros dois pronunciaram seu nome Raf. Ele levantou a mão para silenciá-los, então se afastou,